valor incalculável. Por mim Jesus se deu na cruz, e se não é louvável, a Ele toda honra, glória e todo louvor, pois Ele é na história o único merecedor. Senhor de toda ação de graça, amor, vida de Deus de graça, amor desse amor de cada irmão, esse amor nunca mais passa. Quem se opor a Ele, o grande eu sou. Tudo Ele pode, eu sei que Ele pode, Ele pode, só Ele pode. Me diz quem pode se opor a Ele, diz o grande eu sou. Tudo Ele pode, eu sei que Ele pode, Ele pode, tudo Ele pode. Ninguém pode Aleluia. Amém? Amados, o nosso Deus, Ele é um Deus grande. Louvado seja o nome santo do Senhor. Estamos aí nessa noite iniciando, amém? O nosso momento de louvor, de comunhão, de adoração. Momento onde nós nos colocamos na presença daquele que é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo o nosso louvor e também da nossa adoração. Somos felizes pelo que o Senhor tem feito em nossas vidas, por nós estarmos mais uma noite em Sua presença, amém? Deus, Ele pode todas as coisas, para Ele não há impossível, e a palavra de Deus ela nos diz que em Cristo Jesus nós podemos todas as coisas, amém? E nessa noite, você seja bem-vindo, que você possa verdadeiramente se derramar na presença do Senhor, deixar com que a palavra viva e eficaz, que é mais penetrante que uma espada de dois gumes, que é a palavra do Senhor, ela penetre na divisão da alma e do teu espírito, e que ela discina os pensamentos e as intenções do seu coração nessa noite, amém? Aqui quem vos fala, meus amados irmãos, em Cristo, é o seu irmão Fernando, amém? Sou líder aqui da célula PVU em São Paulo, amém? E estamos aí já há um ano com esse trabalho. Ontem nós tivemos a nossa célula presencial, seguindo os protocolos, de segurança, fazendo uso das máscaras, álcool gel. E aqui nós tivemos a nossa reunião, E Deus tem falado grandemente ao nosso meio. Eu creio que o Senhor, Ele é aquele que transforma, amém? Mesmo que os nossos olhos naturais, às vezes, eles não contemplem, mas no mundo espiritual, o Senhor, Ele é aquele que opera ao nosso favor. Amém, amado? E nessa noite eu quero desde já, agradecer a cada um dos nossos amados irmãos que está conosco. Eu quero fazer uma oração e te convidar, amém? Seja bem-vindo aí, meu fiel irmão em Cristo, Josildo, a Priscila, a cada um de vocês que está nos assistindo nessa noite, amém? Eu creio que Deus tem uma palavra, amados, para o seu coração. E antes dessa oração, para abrir este trabalho, eu quero dizer a você que a palavra de Deus ela nos diz que eis que venho sem demora, amém? O Senhor está às portas, o Senhor Ele está vindo, e por isso o tema do nosso estudo de hoje, da nossa mensagem, é tempo de se arrepender. E eu creio que Deus Ele vai falar. Fique conosco até o final e contemple a palavra do Senhor para o seu coração, porque hoje é dia de transformação e de mudança para as nossas vidas em nome de Jesus. Vamos orar neste momento em nome de Jesus Cristo, amém? Senhor Deus e Pai, é no nome de Jesus, ó Pai querido, que nesta noite, Senhor, eu venho juntamente com a Tua igreja colocar-me, Deus, diante da Sua presença. E peço a Ti, Deus, que o Senhor venha tão somente tocar, ó Pai, a cada coração, tocar a cada vida, Pai. Que o Senhor venha transformar lar, que o Senhor venha transformar, ó Pai amado, situações nessa noite, Senhor. Que o Senhor venha trazer, ó Pai amado, meu Deus, uma unção sobre cada vida, sobre cada lar, sobre cada pessoa, Senhor. Aqueles que estão nos assistindo agora, aqueles que irão nos assistir, ó Pai amado, posteriormente. Que assim como o Senhor, ó Pai amado, está se fazendo presente neste momento agora, através do Teu Espírito Santo, que o Senhor também faça-se presente, Deus,
sobre cada vida, sobre cada lar, independente do momento que essa pessoa estará assistindo essa live, Pai. Eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, Deus, nesta noite, ó Pai, em nome de Jesus, Senhor, fala com a tua igreja, que o Senhor venha trazer uma unção de arrependimento, que o Senhor venha trazer uma unção de transformação, Pai, sobre cada vida, Senhor, nesta noite, meu Deus, em nome de Jesus, amém. Amém, amado? Seja bem-vindo aí nessa noite. Eu creio que o Senhor, Ele tem muito mais a falar conosco. Vamos louvar ao Senhor nessa noite, amém? Vamos seguir aos passos do Mestre, em nome de Jesus Cristo, amém? Pensou em desistir, tenha fé e não pare de sorrir. Você vai ver que o inimigo não vai entender, que o crente até mesmo chorando, ele canta porque se chorar, chora nos pés do Senhor. Tem Jesus como seu consolador. Deus sofrer, uma noite até pode durar, mas o crente sabe que a vitória vem pela manhã. Então cante assim, vou seguir os passos de Jesus, vou levar comigo a minha cruz. Se espinhos ferem os meus pés, eu vou descansar nos braços de Jesus. Vou seguir os passos de Jesus, vou levar comigo a minha cruz. Se espinhos ferem os meus pés, eu vou descansar nos braços de Jesus. Quando o crente está firme nos pés do Senhor, ele passa pela prova cantando louvor. O inimigo se levanta, mas tem que cair. O crente não deixa a cruz, mas leva até o fim. Se cair 1000 ao seu lado, ele não cede não. Sempre está protegido por um batalhão. Deus dá ordem aos seus anjos para proteger. Bem guardado, desse jeito desistir, porque vou seguir os passos de Jesus, vou levar comigo a minha cruz. Se espinhos ferem os meus pés, eu vou descansar nos braços de Jesus. Quando o crente está firme nos pés do Senhor, ele passa pela prova cantando louvor. O inimigo se levanta, mas tem que cair. O crente não deixa a cruz, mas leva até o fim. Se cair 1000 ao seu lado, ele não cede não. Sempre está protegido por um batalhão. Deus dá ordem aos seus anjos para proteger. Bem guardado, desse jeito desistir, porque vou seguir os passos de Jesus, vou levar comigo a minha cruz. Se espinhos ferem os meus pés, eu vou descansar nos braços de Jesus. Vou seguir os passos
nessa noite seguir os passos de Jesus, descansar nos braços dele, pois aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, amado, a sombra do Onipotente descansará. O nosso Senhor, Ele é autor da vida, amém? Me fazer desistir, mas eu não vou negar a fé que há em mim. Eu tenho a missão, eu vou seguir Jesus, porque eu não abro mão do evangelho da cruz, mesmo que pedras venham contra mim e com palavras queiram me intimidar, maior é aquele que está em mim. Com Jesus sempre vou me levantar. Eu olho pra Jesus, pro amor de Deus na cruz. Eu clamo, Abba, Pai, ó, vem com teu poder. Eu olho pra Jesus, pro amor de Deus na cruz. Nada pode parar o autor da vida. Aleluias. Mesmo que pedras venham contra mim e com palavras queiram me intimidar, maior é aquele que está em mim. Com Jesus sempre vou me levantar. Eu olho pra Jesus, pro amor de Deus na cruz. Eu clamo, Abba, Pai, ó, vem com teu poder. Eu olho pra Jesus, pro amor de Deus na cruz. Nada pode parar o autor da vida. Pode o silêncio até gritar que Deus me abandonou. Eu vivo pela fé e tenho um Deus que estende a mão pra me levantar. Sei em quem eu tenho crido e que é poderoso pra me fazer além. E essa é a hora. Deus toca, renova, transforma. Tenho vida em Deus, vida em Deus. Tenho força em Deus, esperança em Deus. Tenho tudo em Deus. E eu olho pra Jesus, pro amor de Deus na cruz. Eu clamo, Abba, Pai, ó, vem com teu poder. Eu olho pra Jesus, pro amor de Deus na cruz. Nada pode parar o autor da vida. Aleluias. Louvado seja Deus. Amém, amados? Nada pode parar o autor da vida. E o autor da vida é o Senhor, nosso Deus.
Como eu disse no início aqui dessa live, nesta noite, eu quero deixar essa palavra ao seu coração. Nós iremos agora, antes do próximo louvor, fazer uma oração pela saúde do nosso irmão Josildo, uma oração de agradecimento também pela vida aí do nosso irmão Mateus, filho ali da nossa irmã Simone, né? Por mais um ano de vida que o Senhor concede a esse jovem. Mas antes dessa oração, eu quero que você que tem o seu pedido, já deixe aí nos nossos comentários, que nós estaremos orando agora, apresentando a sua causa ao Senhor. Sabemos que o nosso Deus, Ele é um Deus do impossível, e que só Ele pode operar. Aquilo que nós não podemos fazer, Ele é aquele que pode. Amém? Seja bem-vinda aí a nossa irmã Fernanda, amém? A mãe do nosso irmãozinho ali, o Samuel. Eu creio que Deus também vai entrar com providência na vida dessa criança. Eu quero deixar essa palavra para você. Apocalipse 3, versículo 11 e 12, que diz assim: Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. E a quem vencer, eu farei coluna do templo do meu Deus, e dele nunca sairá. Eu escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Amém? Vamos orar neste momento. Logo após esse louvor, após essa oração, me perdoe, estaremos colocando mais um louvor. E após o louvor, nós estaremos aí adentrando na palavra do Senhor desta noite, que está lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3 e versículo de número 19. Amém? Vamos orar neste momento. Você que pode, eu te convido a fechar os seus olhos. Você que não pode, ligue seus pensamentos aos pensamentos do Senhor. Eu creio que Ele nessa noite, Ele contempla o seu coração. Ainda que você não tenha palavras, eu creio que o seu coração nesta noite Ele clama por uma salvação, por uma libertação, por uma cura. Quero orar também pela vida daqueles que estão internados com Covid-19, outras enfermidades. Neste momento, quero orar pela vida dos parentes que tiveram perdas nos seus entes queridos. Ontem, infelizmente, chegamos aí ao número de mais de 1.900 mortes no Brasil. E é um dado a qual cremos que só o Senhor, amados, Ele pode mudar a situação, pode mudar e entrar na mente, no coração e fazer com que as pessoas se arrependam verdadeiramente das atitudes que elas estão tendo, fazendo aglomerações, festas clandestinas, entre outras coisas. Mas que nós venhamos orar neste momento, porque o Senhor, o nosso Deus, Ele pode fazer e trazer a cura sobre as vidas, trazer refrigério sobre as pessoas que perderam seus entes queridos. Eu creio que o Senhor nosso Deus, Ele é o Todo-Poderoso. Amém? Oremos ao Senhor. Senhor Deus e Pai, é no nome de Jesus que nesta noite, ó Senhor, eu quero apresentar a Ti. Deus, eu apresento a Ti, Senhor e Pai, a vida do nosso irmão Josildo, que nesta noite ele tem pedido ao Senhor, para que intercedêssemos, ó Deus, pela sua saúde. Eu não sei o que ele está enfrentando, ó Deus, mas o Senhor, que é um Deus de perto e é um Deus de longe, que o Senhor venha contemplar, ó Pai amado, a vida do Teu filho nessa noite. Que o Senhor venha entrar, ó Pai amado, meu Deus, ó Pai querido, no seu sistema, ó Pai amado, imunológico, Senhor. Que o Senhor venha entrar na sua corrente sanguínea. Que o Senhor venha, Pai amado, meu Deus, ó Pai querido, meu Deus, normalizar, ó Pai amado, meu Deus, toda enfermidade, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Que o Senhor venha visitar a vida do Teu filho. Visita também a vida do nosso irmão Samuel, Pai, nesta noite. Senhor, meu Deus, que o Senhor venha tomar essa criança nas suas mãos. Que o Senhor venha visitar o seu intestino. Que o Senhor venha cobrir ele com o Teu sangue, do fio do cabelo às plantas dos pés. Pai,
Nesta noite eu intercedo a Ti por cada família que perdeu seu ente querido. Eu intercedo a Ti, Pai amado, em nome do Teu Filho Jesus, por cada uma das vidas, como o cantor Edson, que se encontra, ó Pai amado, hospitalizado, como o nosso irmão Lázaro também, que se encontra hospitalizado, Senhor, e entubado, quanto outras pessoas, ó Pai. Meu Deus, em nome de Jesus, que o Senhor venha trazer a cura, pois a sua palavra em Isaías 53 nos diz que o Senhor levou sobre si todas as nossas enfermidades e todas as nossas dores, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras, Senhor, nós somos sarados. Meu Pai, é no nome de Jesus que nesta noite nós intercedemos e agradecemos a Ti, pela vida de cada um dos aniversariantes do dia de hoje, pela vida do nosso irmão Mateus, pelos livramentos que o Senhor tem dado na vida dele. Pai amado, que o Senhor venha colocar, ó Pai amado, meu Deus, o Teu Espírito Santo na vida do Teu Filho, que o Pai amado, verdadeiramente, o Senhor venha tocar ele, Pai amado, meu Deus, e tirar de seus caminhos tudo aquilo que não provém de Ti, Senhor, trazendo ele para a Sua presença, Pai, que o Senhor venha encher ele com a Tua presença, que o Senhor venha, Pai amado, meu Deus, abençoar a sua casa, o seu lar, seu filho, a sua esposa, que o Senhor venha tomar esta família nas Suas mãos, no nome do Senhor Jesus, Pai. É que nós pedimos a Ti nessa noite, Senhor, ó Pai querido, e Te agradeço, em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Amém, amados. Louvado seja Deus. Bendito seja o nome santo do Senhor. Vamos, neste momento, estarei colocando mais um louvor, e após este louvor nós estaremos aí adentrando na palavra, amém? Pois Ele vem, amado. Ele tarda, pode até parecer tardinho, mas a vinda do Senhor está próxima. Me apegar com as coisas daqui, pois eu sei, há um lugar que me espera. Estrangeiro eu sou, o meu lar é o céu. Meu Jesus vem buscar a sua noiva. Ele virá num piscar de olhar, e quem estiver pronto com ele irá na sua glória com ele morar. Ele vem, não mais tristeza, não mais temor. Junto com os anjos cantar eu vou, de meu cordeiro que se entregou. Ele vem, ele vem. Eu não vou me apegar com as coisas daqui, pois eu sei, há um lugar que me espera. Estrangeiro eu sou, o meu lar é o céu. Meu Jesus vem buscar a sua noiva. Ele virá num piscar
Glórias a Deus, amém? Louvado seja o nome santo do Senhor nessa noite. Amados, neste momento é um momento a qual nós cremos, né, que o Senhor tem algo a falar aos nossos corações. Eu compartilhei já com vocês aonde se encontra a palavra de hoje e quero já pedir a vocês que abram suas Bíblias aí em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3 e versículo de número 19 e 20. Amém? O tema dessa noite, nosso estudo dessa noite é um estudo de confronto, mano. Pois a palavra de Deus, ela nos confronta a cada dia. Nos confronta a sermos pessoas melhores, né? Ela nos confronta a sairmos da nossa natureza, né, real e entrar no sobrenatural de Deus. Amém? E eu quero desde já ler. E o tema, como já compartilhei aí de antemão, é tempo de se arrepender. Amém? Diz assim, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3 e versículo de número 19. Amém? Está escrito assim: arrependam-se, agora arrependam-se e voltem-se para Deus, para que seus pecados sejam perdoados. E então, da presença do Senhor, virão tempos de renovação. Ele enviará novamente Jesus, o Cristo, que lhes foi designado. Amém? Esta é a palavra, mano, nesta noite. E ao meditar nesta palavra, meus queridos, eu pude prestar atenção e o que o apóstolo Pedro, ele quis dizer aos ouvintes que estavam ali ouvindo ele naquele momento. Em primeiro lugar, é claro isso, eles deveriam se arrepender de seus pecados, e uma decisão que representava a mudança de mentalidade em relação a si mesmos, em relação ao pecado que algum deles estavam vivendo, e mudar a mentalidade até mesmo em relação a Cristo, porque naquela época imperava muito o judaísmo e tinha essa perseguição, né, à igreja do Senhor. E quando nós vemos que Lucas ali ele escreve este momento, ele deixa claro isso. E é gloriosa essa passagem, pois ela nos diz que devemos nos arrepender e voltar para o nosso Senhor. E para expressar o que é o arrependimento, amados, as escrituras sagradas, elas trazem o termo grego que é metanel ou metanoia, que vem da palavra meta, noel, né? Que literalmente ela significa, a palavra meta significa mudar, e noel significa pensamentos, opinião ou até mesmo a mentalidade. Então a junção dessa palavra metanel, que é a mudança de pensamento, se dá origem no grego, que é na nossa tradução o arrependimento. E se arrepender é simples assim, nada mais e nada menos é a mudança de mentalidade, que gera a mudança de comportamento das nossas vidas. Isso que é o arrependimento. E por que o tema desta noite é tempo de se arrepender? Porque, amados, é tempo de cada um de nós termos essa mudança de mentalidade em nossas vidas. E por que temos que ter este tempo, esta mudança de mentalidade? A palavra do Senhor, ela nos diz no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 4 e versículo de número 17, que nos diz assim: a partir de então, Jesus começou a anunciar sua mensagem:
dizendo: arrependam-se, pois o reino de Deus, o reino dos céus está próximo. E somente por este motivo é que nós devemos nos arrepender, porque o reino dos céus está próximo. Nós vemos que o reino de Deus, a volta de Jesus Cristo, ela está próxima de nós. Estamos próximos a viver o arrebatamento da igreja na terra. Pelo que nós estamos vivendo, amados, nos dias de hoje, está cada vez mais claro para mim e para você. E talvez, se não estiver claro, nessa noite vai ficar claro que está próxima a vinda de Cristo. Vivemos hoje a palavra de Deus que nos diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. E nós temos vivido isso. Quantos mais não têm amado o seu próximo? Quantos são os casos que nós temos ouvidos aí de filhos que tiram a vida dos próprios pais? Pais que perderam o amor ágape, aquele amor pelos seus filhos. E por isso, nós vemos que está próxima a vinda do Senhor para a igreja, para aqueles que aceitarem a Cristo Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Pois as pessoas, elas querem a cura, elas querem a provisão, elas querem a prosperidade, mas elas não querem servir e nem obedecer o Deus que cura, o Deus que dá toda a provisão para a sua vida. Achando que por estarmos no tempo da graça, podemos andar de qualquer forma na presença do Senhor ou na igreja do Senhor, que independentemente da forma que nós andamos, seremos salvos de qualquer forma. Mas é essa mentalidade que nesta noite, uma mentalidade que muitas das vezes vem sendo influenciada pelo inimigo das nossas vidas. É uma mentalidade diabólica e ela tem que ser transformada pela verdade de Deus em nós, trazendo em mim e em você o verdadeiro arrependimento, que é a mudança dessa mentalidade de que o nosso próximo não importa, que Deus ele não importa, pois os mandamentos do Senhor, eles nos dizem na sua palavra que amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Mas temos se perdido no meio do caminho e muitas das vezes estamos valorizando mais a criatura do que o Criador, que é o Senhor, o nosso Deus. E muitas das vezes, como está escrito na palavra do Senhor, que há caminhos que aos nossos olhos parecem bons, mas o seu final será caminhos de morte. Podemos até aceitar alguns comportamentos errados, procurando celebrar a vida das pessoas quando elas vêm e aceitam a Cristo Jesus e eles estão na presença do Senhor. Mas nós não podemos ser coniventes com tais comportamentos de negligência, de vermos o nosso próximo errar e sabendo nós que aquela ali não condiz com a palavra de Deus, aquela atitude, e em vez de nós chegarmos até Ele, amados, e dizer, não é esse caminho, muitas das vezes, pela iniquidade ter se multiplicado em nossas vidas, nós achamos melhor dizer para A e para B, e não chegar até a pessoa e falar com ela. Mas que nessa noite o Espírito Santo ele venha sobre as nossas vidas e mude essa nossa mentalidade, para que nós possamos chegar até as pessoas, que nós não possamos ser coniventes com o pecado e com o comportamento. Vemos as pessoas dentro da casa do Senhor até mesmo, indo com passos largos para o inferno, e em vez de falarmos com ela, levarmos a luz e a direção do Senhor para a sua vida, nós nos calamos. Mas temos a consciência de que quem convence o homem do juízo, do pecado e da justiça é o Espírito Santo do Senhor. Mas cabe a eu e a você
proclamarmos a verdade, pois está escrito: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, por isso que se eu e você conhecemos a verdade, e essa verdade ela já nos libertou e está nos libertando a cada dia, porque quando você aceita Jesus, é um progresso que você tem, é um processo que você começa a caminhar com Cristo, e a cada momento que você vai tendo essa comunhão, essa intimidade, este relacionamento com Deus, você vai mudando os seus atos, vai mudando as suas atitudes e vai começando a cada dia, dia após dia, trazer no arrependimento sobre a sua vida. Arrependimento como aquele povo naquele momento que Pedro estava dizendo ali aos ouvintes em Atos 3, 19 e 20, que para eles se arrependerem, para eles deixarem seus maus caminhos. Mas eu quero dizer como pessoas que estão perdidas, como pessoas elas poderão se arrepender se elas não verem em nós uma mudança real e verdadeira. É a partir de nós, a partir da mudança que Deus fez na nossa vida, que nós podemos, muitas das vezes, vai existir pessoas que jamais lerão a Bíblia, mas o seu comportamento e o meu comportamento, andando na verdade da palavra de Deus, fará com que ela crie nela a expectativa e a curiosidade de saber o porquê que o Fernando está andando dessa forma. Pô, quem era o Fernando? Quem era, né, o Fernando há anos, 2 anos, 3 anos atrás? E quem é o Fernando hoje? Amado, Cristo ele faz mudança. Eu quero trazer nesta noite 2 exemplos para as nossas vidas de arrependimento, pois é tempo de se arrepender. O primeiro exemplo que eu quero trazer é o arrependimento coletivo, pois existem trechos bíblicos que Deus ele convocava a nação para se arrepender. E eu quero trazer aqui um texto bem conhecido do livro do profeta Jonas, capítulo de número 3, versículo de número 4 ao versículo de número 10, que está escrito assim: no dia em que Jonas entrou na cidade, proclamou às multidões: daqui a 40 dias Nínive será destruída. Os habitantes de Nínive creram em Deus, e desde o mais importante até o mais humilde declararam um jejum e se vestiram de panos de saco. Quando o rei de Nínive ouviu o que Jonas dizia, desceu do trono, tirou suas vestes reais, vestiu-se de pano de saco e sentou-se sobre um monte de cinzas. Então o rei e os seus nobres enviaram um decreto a toda a cidade: ninguém, nem mesmo os animais de seu gado e de seus rebanhos, poderão comer ou beber alguma coisa. Tanto pessoas ou como animais devem se cobrir de panos de saco, e todos devem orar fervorosamente ao Senhor. Devem deixar os seus maus caminhos e toda a sua violência. Quem sabe Deus voltará atrás, conterá a sua ira ardente e não nos destruirá. Quando Deus viu o que fizeram e como deixaram os seus maus caminhos, diz a palavra do Senhor, que o Senhor ele voltou atrás e não os destruiu, como ele havia ameaçado aquele povo. Ah, que palavra gloriosa! Quando nós vivemos este arrependimento coletivo, conjunto, aqui nós vemos que havia um decreto para aquela cidade, para a cidade de Nínive, devido aos seus maus comportamentos, os maus caminhos que eles tinham, devido à violência com que eles praticavam.
Deus havia enviado o profeta até ali para mandar um decreto que depois de 40 dias aquela cidade ela seria destruída. Mas, que coisa gloriosa. A palavra de Deus nos diz que aonde há o arrependimento, existe a remissão de pecados. Então nós vemos nesse texto que aquele povo, ele proclamou um jejum e um arrependimento. Desde o mais rico até o mais pobre, até mesmo o rei, ele tirou as suas vestes reais, se cobriu de pano de saco e se colocou nas cinzas, se arrependendo. E Deus, vendo o comportamento deles de arrependimento, o Senhor, ele voltou atrás daquela ordem a qual ele havia dado de destruir aquela cidade. E eles deixaram tudo o que era mal, seus maus caminhos, e voltou atrás dos comportamentos e das violências que eles estavam vivendo. E assim também nós precisamos, a nossa nação, ela precisa se arrepender. Temos vivido, amados, uma geração tão fora dos princípios bíblicos, que hoje, em vez de nós celebrarmos o arrependimento das pessoas, achamos melhor, muitas das vezes, julgá-la e condená-la, em vez de apoiar essa pessoa a continuar no caminho correto, que é estar na presença de Deus. E muitas das vezes nós julgamos, muitas das vezes nós temos perdido realmente o princípio bíblico de amar o nosso próximo como a nós mesmos. Porque muitas das vezes, assim como eu disse ontem aqui em nossa célula presencial, o que dá mais ibope na TV é programas onde trazem morte, onde trazem destruição, onde trazem divórcio, programas onde só mostra desgraça, e isso atrai as pessoas. E verdadeiramente, muitas das vezes, nós deixamos de celebrar. Olha que coisa, é forte, amado, é forte, mas eu não posso deixar isso comigo. Muitas das vezes nós celebramos um divórcio, em vez de celebrarmos o perdão. É coisa difícil para nós perdoarmos. Muitas das vezes preferimos, deixar de perdoar a ter um relacionamento de intimidade, de confiança, a ter um relacionamento de amizade. Meu amado, mas nessa noite, que o Espírito Santo do Senhor, ele desça esta unção de arrependimento, para que nós possamos verdadeiramente amarmos uns aos outros, para que nós, os pais, deixemos de, muitas das vezes, abandonar os nossos filhos, deixar os nossos filhos de lado. Pais que muitas das vezes matam seus filhos, filhos que matam seus pais por ganância, por dinheiro. Jesus, que o Espírito Santo nessa noite ele venha fazer uma limpeza sobre cada coração, pois a palavra de Deus ela nos diz em 2 Crônicas 7,14: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei as suas preces. Então, amados, tão somente clame, busque o Senhor. Romanos 14:10 nos diz a palavra do Senhor, amados: portanto você, por que julga seu irmão? E por que despreza o seu irmão? Pois todos compareceremos diante do tribunal de Deus. Todos, ninguém vai passar, amado, despercebido do tribunal. Todos nós compareceremos diante do tribunal de Deus. E hoje é dia de nós mudarmos a nossa mentalidade, mudarmos os nossos comportamentos, mudarmos isso e fazer como o apóstolo Paulo, ele escreve na segunda carta aos Coríntios, capítulo de número 7, versículo de número 8 até o versículo de número 11.
que olha que Paulo escreve aos Coríntios: não me arrependo de ter enviado aquela carta severa, embora a princípio tenha lamentado a dor que elas lhes causou, ainda que por algum tempo. Agora, porém, alegro-me de tê-la enviado a vocês, não pela tristeza que causou, mas porque a dor os levou ao arrependimento. Foi o tipo de tristeza que Deus espera do seu povo. Portanto, não lhes causamos mal algum, porque a tristeza que é da vontade de Deus conduz ao arrependimento e resulta em salvação. Não é uma tristeza que causa remorso, mas a tristeza do mundo, ela resulta em morte. Vejam o que a tristeza que vem de Deus produziu em vocês. Trouxe dedicação, defesa de suas ações, indignação, temor, desejo de me ver, zelo e prontidão em punir a injustiça. Vocês mostraram que fizeram todo o necessário para corrigir a situação. Amados, que palavra maravilhosa esta. Aonde Paulo aqui ele nos diz que a tristeza que é da vontade de Deus, ela nos conduz ao arrependimento e resulta na nossa salvação. Porque Deus, ele repreende e exorta todo aquele quanto ele ama. Mas a repreensão de Deus, ela pode causar até mesmo uma dor momentânea, mas ela resultará na minha e na sua salvação. Porque ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. E ninguém vai ao Pai, meus queridos, a não ser por ele, por Jesus Cristo. Amém? Nesta noite eu quero trazer também o segundo exemplo, pois vivemos ali um exemplo coletivo, de arrependimento coletivo, e agora eu quero trazer para vocês um exemplo de arrependimento individual. No Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 26, versículo 69 ao versículo de número 75, nos diz assim: enquanto isso, Pedro estava sentado do lado de fora do pátio. E uma criada foi até ele e disse: você é um dos que estavam com Jesus, o Galileu. Mas Pedro negou diante de todos e disse: não sei do que você está falando. Disse mais tarde, junto ao portão, uma outra criada viu Pedro também e disse aos que estavam ali: este homem é o que estava com Jesus de Nazaré. Novamente Pedro o negou, e dessa vez com juramento, dizendo: nem mesmo conheço esse homem. Pouco depois, alguns outros que estavam ali presentes vieram até Pedro e disseram: você deve ser um deles. Percebemos pelo seu sotaque galileu. Pedro jurou que eu seja amaldiçoado se estiver mentindo. Não conheço esse homem. Imediatamente o galo cantou. Então Pedro ele se levantou e lembrou das palavras de Jesus, que disse: antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E saiu dali chorando amargamente. Aleluias. Amado, mesmo que você possa ter enfrentado o que Pedro enfrentou naquele momento, e mesmo que você tenha negado a Jesus Cristo, ainda há tempo de se arrepender, pois nós notamos nesta passagem a degradação humana. E quando eu falo degradação, porque começou num nível, de repente foi se abaixando, não apenas pelo discípulo, no momento, Pedro ter negado a Jesus, mas pela maneira que ele fez essa negativa, pela maneira que ele negou. E aqui Deus ele me trouxe a revelação de separação dessa degradação, degrau. Ele começou a subir, começou a descer o degrau,
Pois primeiro ele estava sentado no pátio, e quando a mulher acusa ele de conhecer a Jesus, primeiro ele diz: eu não sei o que você está falando. E poderia parar por aí, mas da segunda vez, quando ele está junto ao portão, ele já desce mais um degrau. Ele jura, e ele diz com juramento: nem mesmo conheço este homem. E ainda não contente, pouco depois, ele desce o último degrau, que é onde nos mostra que ele, além de jurar, ele amaldiçoa e ele mente, dizendo: eu não conheço esse homem. Mas as pessoas que estavam ali conheciam ele pelo sotaque galileu. Mas independente de seu juramento, maldição ou mentira, dizendo que ele não conhecia Jesus, o que nos chama a atenção é que ele saiu dali chorando amargamente, demonstrando um arrependimento pelaquilo que ele havia feito. E nós sabemos o final de Pedro. E é por este motivo, por ele ter se arrependido, é que ele se tornou quem ele foi. E é até hoje, para a nossa igreja, um exemplo que mesmo tendo errado, amado, mesmo negando a Jesus, quando existe o arrependimento, existe a remissão de pecados. Quando a palavra de Deus nos diz, como eu falei na semana passada, em Miqueias 7:8, que nos diz, 7:8, que nos diz: ó inimiga minha, não te alegres a meu respeito, ainda que eu tenha caído. Olha o apóstolo Pedro lembrando disso: o Senhor me levantará, e ainda que eu habite nas trevas, o Senhor, ele será minha luz. E Pedro carregou isso no coração dele. E mesmo após ele ter negado a Jesus Cristo, quando ele se arrependeu, o Senhor trouxe uma unção. E a palavra de Deus nos diz em Atos dos Apóstolos que este homem, na sua primeira pregação, ele ganhou 3.000 almas para o Senhor. Amém? E quando você se arrepende, quando você entrega seu caminho ao Senhor, tenha certeza que a glória da última casa, ela se torna maior do que a da primeira. Conhecemos também a história de um homem chamado Zaqueu. Este homem era um homem de pequena estatura, ele teve um encontro com Deus. Ele ficou frente a frente com o mestre. Ele teve o mestre Jesus debaixo do seu teto, mesmo ele sendo um pecador. E jantando ali junto à sua mesa. Amém? Mas nós sabemos que quando Jesus entrou na casa deste homem, ele se arrependeu e ele disse que daria a metade das riquezas que ele tinha aos pobres. E se tivesse explorado alguém, ele retribuiria essas pessoas 4 vezes mais. E Jesus, olhando para ele, disse: hoje chegou a salvação a esta casa, pois este também é filho de Abraão, se referindo ali a Zaqueu, porque o Filho do Homem veio salvar e buscar os perdidos. Jesus, ele veio buscar e salvar os perdidos. Ele não veio para os sãos, ele veio sim para os doentes, como eu era um doente. Talvez você esteja doente hoje, talvez você esteja perdido hoje, talvez você não sabe para onde ir, mas ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Talvez você tenha habitado em trevas. O Senhor nessa noite, ele é a sua luz, amado. Quando ele diz que veio para os doentes, que ele veio buscar e salvar os perdidos, nós temos outro exemplo de arrependimento individual, que dependente do que aquele homem tenha feito em sua vida, lá no Evangelho de Lucas, capítulo de número 23, do verso 39 ao 43, nós vemos ali a história do malfeitor da cruz. Enquanto um homem acusava e dizia a Jesus: você não é o Cristo? Salva-se a si mesmo e também a nós. O outro criminoso o repreendeu e disse a ele: não, você não teme a Deus, nem mesmo ao ser condenado à morte, mesmo que nós merecemos morrer por nossos crimes, mas este homem, se referindo a Jesus, não cometeu mal algum.
Então ele se virou a Jesus e disse: lembre-se de mim quando entrar no seu reino. Jesus imediatamente olhou para ele e respondeu: eu lhe asseguro que hoje mesmo estará comigo no paraíso. Aleluias! Quando nós reconhecemos realmente quem nós somos, as nossas limitações, a nossa fraqueza, e confessamos elas a Cristo, o nosso Senhor, Ele contempla o nosso arrependimento, Ele nos ajuda e nos leva para sermos pessoas melhores e a estar com Ele no paraíso, assentado em lugares celestiais. Para nós concluirmos esta mensagem de hoje, é tempo de se arrepender. Do que você precisa se arrepender? Eu te faço essa pergunta nessa noite, pois o verdadeiro arrependimento implica em reconhecer que as palavras de Deus são verdadeiras e por esse motivo transformam a nossa maneira de encarar os nossos pecados e encararmos até mesmo o nosso Salvador Jesus Cristo. Pois esse é o arrependimento que Deus ele espera de nós. Segundo Isaías 45:22, que nos diz que todo mundo se voltem para mim para ser salvo, pois eu sou Deus e nenhum outro há. Em Joel 2, versos 12 e 13 diz: por isso o Senhor diz, voltem para mim de todo o coração, venham a mim com jejum, choro e lamento. Não rasguem as roupas em sinal de tristeza, mas rasguem o vosso coração. Voltem-se para o Senhor, o seu Deus, pois Ele é misericordioso e compassivo, lento em irar-se e cheio de amor, e está pronto a voltar atrás e não castigar a nenhum de vocês. E Apocalipse 2, verso 5, a parte A nos diz: lembre-se, pois, aonde você caiu, arrependa-se e volte às práticas da primeira obra. E como nós já lemos nessa noite, Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 19 e 20. Já na versão Nova Bíblia Viva diz assim, olha que coisa linda: agora mudem de ideia e de atitude para com Deus, voltando-se para Ele, a fim de que Ele possa cancelar o pecado de vocês e mandar da presença do Senhor tempos maravilhosos de alívio e enviar-lhes novamente Jesus, o Cristo de vocês. Que Deus ele venha enviar, que nesta noite o Senhor ele venha cancelar os pecados de todos nós, pois o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. E é debaixo desse sangue que nós andamos, que nós venhamos nos arrepender, mudar as nossas ideias e as nossas atitudes em relação a Deus, voltando-se para Ele, pois quando nós fazemos isso, Ele enviará para nós a sua presença, trazendo em nós, para nós, tempos maravilhosos de alívio. E como nós necessitamos nessa noite de tempos de alívio, pois o mundo está um caos, São Paulo e Brasil também, mas nesta noite, voltando-se ao Senhor, o Senhor ele vai trazer um tempo de refrigério sobre as nossas vidas. Amém? E assim, nós encerramos esta palavra. Que Deus ele possa falar ao seu coração, pois é tempo de se arrepender. É tempo de você voltar e entregar a sua vida a Cristo. Ele jamais ele vai te matar, ele vai te castigar, pois lá em Joel nós lemos que ele está pronto para voltar atrás e não castigar, pois ele é um Deus compassivo e misericordioso. Ele é um Deus tardio e em irar-se e grande em misericórdias. E que as misericórdias do Senhor, elas se renovem nessa noite sobre a sua vida. Amém? Eu espero vocês na próxima quarta-feira. O Senhor já colocou uma palavra aos nossos corações. E eu creio que eu e você, nós somos luz. E a luz irá brilhar neste mundo que está em meio às trevas. Que você fique com esta palavra
Eu te aguardo aí na próxima quarta-feira às 19 horas. Que o Senhor ele te conceda uma semana de paz, uma semana de bênção, uma semana de prosperidade, uma semana que o Senhor ele te dê força, que você venha habitar no esconderijo do Altíssimo e sobre a sombra do Onipotente você encontre o descanso para a sua vida. Amém? Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces comunhões e as consolações do Espírito Santo esteja com cada um de vocês, desde agora e para todo sempre. Muito obrigado, irmão Josildo, mais uma vez, irmã Simone, Natália, nosso irmão Alex, a cada um de vocês aí, a minha fiel escudeira e companheira Priscila, minha esposa, minha irmã Cida, a minha irmã Silvia. Parabéns também aí, nesta noite, ao meu cunhado Falque, amém? Tá fazendo nível. Louvado seja Deus. Um abração ao Evandro, abração a cada um de vocês, amados. Muito obrigado, porque tudo que está sendo feito é feito para que o Senhor ele venha mudar as nossas vidas. Amém? Louvado seja Deus. Fiquem na paz do Senhor. Até a próxima quarta-feira, em nome de Jesus.